O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, há 2 domingos atrás, nós meditávamos sobre esse evangelho. O evangelho da cura da hemorraíza e também da ressurreição da menina que havia morrido. São palavras praticamente iguais entre os evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos, e cada um traz o seu diferencial. Jesus, ele é misericordioso e ele estará sempre perto de cada um de nós. Hoje, a primeira parte do evangelho nos mostra um chefe que não tem um nome. O chefe suplica pela filha e esse chefe pede a Jesus que ressuscite a sua filha. A morte da filha traz para aquele homem um sofrimento profundo. A morte é algo muito duro diante da situação que ele vive. Então, diante de toda a morte, só a fé nos pode ajudar. Isso já serve para uma reflexão diante de todos os momentos de morte que nós vemos na nossa vida. Guardem, meus irmãos, diante das incertezas, diante das dificuldades, diante da morte, só a fé é capaz de nos ajudar. Então, o homem, ele encontra a força para enfrentar aquilo que para ele é impossível. Aonde, meus irmãos e minhas irmãs, a força termina, deve começar a nossa fé. Aonde as dificuldades da vida estão, devem começar a nossa fé. A morte, para Jesus, não é um poder que destrói, mas é uma porta que se abre. Para Jesus, é uma espécie de sono. E a concepção que nós devemos ter da morte é isso para Jesus. A imagem da menina que está dormindo é a imagem de todos os mortos que para Jesus não morrem. Nós dormimos e acordamos para Deus. O chefe, este homem da palavra de Deus, é alguém que diante de todo o poder que é dado a ele, ele se submete ao poder de Deus. Então, meus irmãos, toda a nossa vaidade, todo o nosso orgulho, toda a nossa presunção, todos os nossos títulos, todas as nossas esperanças, elas devem ser depositadas em Deus. Tudo o que nós só somos por causa de Deus. Não existe um poder humano que seja maior do que o poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos estar juntos e a palavra de Deus é clara. Quando esse homem, vendo a sua dificuldade, ele vai ao encontro do Senhor. Nós precisamos estar juntos com o Senhor para que nós possamos encontrar um sentido verdadeiro na nossa vida. Diante de tudo aquilo que nós vemos das nossas relações humanas, a gente percebe a necessidade de encontrar força também nos irmãos. E Santo Agostinho, ele vai dizer: ninguém está tão só do que aquele que vive sem Deus. E o homem, para onde se dirija, sem se apoiar em Deus, só encontrará a dor. E é verdade, meus irmãos, é em Deus que nós encontraremos as respostas mais profundas da nossa vida.
O próprio Santo Agostinho, ele rezou nas suas confissões, ele disse: fizeste-nos para ti, Senhor, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Dá-me, Senhor, saber e compreender qual seja o primeiro, invocar-te ou louvar-te, conhecer-te ou invocar-te. Mas quem te invocará sem te conhecer? Que eu te busque, Senhor, invocando-te, e que eu te invoque, crendo em ti. Tu nos foste anunciado. E assim, meus irmãos, nós percebemos a força da fé. E depois a outra parte do evangelho de hoje fala para nós de uma mulher que há 12 anos estava com uma doença, que precisava de uma cura de uma hemorragia. Essa doença que tinha um peso muito grande, até pelo fato de se tornar algo que afetava as relações dessa mulher com a própria comunidade, pelo sangue ser um elemento impuro. Essa mulher, ela representa, então, todo o povo, para que seja salvo, ela precisa da cura do Senhor. Então, essa mulher, ela toca no Senhor. E é interessante a relação do evangelho de hoje. Jesus toca na mulher, não, é a mulher que toca nele. E Jesus toca na menina. Precisamos tocar em Deus para que Deus possa tocar em cada um de nós. Essa é uma mensagem muito importante a ser colocada dentro do nosso coração. É preciso tocar em Deus. Ambos têm uma certeza, tanto a mulher quanto esse homem, esse chefe do evangelho. Jesus dará para nós um novo rumo às nossas vidas. Ele vai dar um novo sentido para o nosso viver. A fé é a condição necessária para a ação salvadora de Deus. Guardem, meus irmãos, em nosso coração, nós que passamos pela doença e pela morte. A fé é a condição necessária para a ação de Deus e a ação salvadora de Deus. A tua fé te salvou. Essa foi a palavra que Jesus disse àquela mulher: vai, porque a tua fé te salvou. Meus irmãos, acreditar significa confiar-se num amor misericordioso, num amor de Deus que sempre nos acolhe e nos perdoa, que sustenta e guia a nossa existência. A fé mostra a poderosa ação de Deus e a capacidade de endireitar todas as coisas ruins da nossa história de vida. A fé consiste na disponibilidade em deixar-se insensamente transformar pela chama de Deus. Que hoje, meus irmãos, neste momento, nós nos voltemos para Deus. Diante das aflições, submetamos toda a ação de Deus para que sejamos homens, encontrem em Deus a felicidade plena. Aquele homem se submete a Deus e aquela mulher se submetem a Deus. E em Deus eles encontram alegria aos seus corações. Que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.